dia, sejam bem-vindos aí ao nosso Simpósio Espírita, nosso terceiro Simpósio Espírita, que é realizado em parceria com a USE de São Caetano do Sul. Eu vou colocar a minha touquinha de Natal e começar a convidar o pessoal aqui para participar. Opa! Hoje a nossa convidada é a Beth. Bom dia, Turíbio. Estou esperando a Beth aqui entrar para iniciarmos mais um dia nosso Simpósio Espírita. Opa, a Beth entrou aqui. Beth, espero que você já esteja me ouvindo. Estou aqui com a minha touquinha e eu vou convidá-la aqui para que você entre aqui comigo. Solicitação. Bom dia. Bom dia! Bom dia, Papai Noel aqui. Está chegando o Natal. Vamos lá. Seja muito bem-vinda, Beth, ao terceiro Obrigada, Simpósio obrigada Espírita. pelo convite. É uma honra, uma alegria, um grande aprendizado. E gostaria de agradecer também a USE de São Caetano do Sul, a Lenira, né, por essa oportunidade da gente realizar esse simpósio em conjunto com a USE. E agradecer a você também por ter aceito o nosso convite. Mas, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e dissesse um pouquinho quem que é a Elizabeth Simon Gaebler. Bom, conheço a doutrina espírita há mais de 3 décadas, mudou minha vida e eu sou tarefeira de um centro espírita aqui em São Bernardo, o Grupo de Estudos Espíritas Dr. Eduardo Monteiro, GEDEM, e também tarefeira. Oi? Acho que travou. Vê se voltou aí para você. Estou te ouvindo, Tá tô me te ouvindo? ouvindo. Você disse que você é tarefeira em São Bernardo. Pode continuar. Na USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Lá a gente participa do departamento de palestras e cursos. Uhum. Nós temos um curso já há alguns anos de capacitação para expositores iniciantes, e é um curso semestral, toda semana. Esse ano não teve, né? Mas estamos nos encontrando online. E também começamos o ano passado um grupo de também expositores em relação à prevenção do suicídio. O Uhum. ano passado era presencial também, uma vez por mês, mas esse ano nós estamos nos encontrando virtualmente. Certo.
A minha imagem para você está travada ou está movimentando? A sua tá travada. Tem um Está travada? círculo que faz assim, a sua. Tá. Deixa eu ver aqui. Hum, Bom, mas você está conseguindo me ouvir, não tá? Estou, e você está me ouvindo? Eu tô. Então eu vou continuar aqui. Te ouço perfeitamente, Luiz. Então tá bom. Então eu vou continuar aqui para a gente não perder já o que a gente já conversou. Então, a palestra de hoje você deu o tema de A Caminho do Autodescobrimento, da Ilusão e Sofrimento à Saúde e Felicidade. Explica um pouquinho sobre o porquê que você escolheu esse tema. Bom, eu fiz o curso de psicologia, eu sou apaixonada pela psicologia, apaixonada pelo espiritismo. Eu acho que eles se conversam muito, tem tudo a ver com autoconhecimento, com evolução. É um assunto que, assim, estou sempre procurando aprender um pouquinho. E eu achei que, assim, em relação ao eixo do simpósio, caberia falar sobre ampliação de consciência, amadurecimento espiritual. Uhum, certo. E qual é a linha da psicologia que você estuda ou que você aplica nos seus pacientes? Na verdade, eu não clinico. Tinha uns projetos antes da pandemia de desenvolvimento de habilidades sociais junto a atletas aqui de handball de São Bernardo, outros projetos sociais. A Uhum, fenomenológica existencial o fundador foi Heidegger. E vou falar um pouquinho aqui no contexto da nossa fala. certo. E o que levou você a se tornar espírita? A dor, a dor. Então, tá bom. Então, eu vou pedir para, antes de iniciar a palestra de hoje, se você puder realizar uma oração, uma elevação para a gente, e aí logo em seguida nós iniciamos, correto? Sim, Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, nossos mentores queridos, da USE, da Holoclínica, de cada um de nós, Jesus, Mestre amado, pedimos o seu amparo para os estudos desta manhã e também ao longo do dia para os nossos trabalhos, para as nossas atividades. Abençoa todos que aqui estamos, nossos familiares, nossos lares. Se conosco, Senhor. Obrigado. Pode iniciar, Beth. Pelo que eu Tá. estou vendo aqui, a minha imagem está travada mesmo, mas o mais importante aí é a sua palestra. Então, você vai ter de 20 a 30 minutos, tá bom? Então, agora nós estamos com 8 minutos de bate-papo. Quando for 28 minutos ou 38, de quanto tempo vai ser a palestra? De 30 ou de 20? 20 a 30, pode Então, tá, ser? tá bom, tá ótimo. Então, se quando chegar próximo aos 38, eu te aviso, tá bom? Tá certo, tá certo. Obrigada. Bom, então eu gostaria de, primeiramente, fazer, incitar-nos, provocar-nos reflexão em relação a três perguntas que a gente sempre ouve na doutrina espírita. Quem somos? De onde viemos? Para onde estamos indo? Mas, sob o enfoque da imortalidade da alma, e com base nos ensinamentos da doutrina espírita e de alguns pensadores do passado e da atualidade. É assim que nós vamos caminhar nessa meia hora. Então, quem somos? Eu trouxe uma frase aqui de Machado de Assis, que viveu no século XIX, considerado por muitos o maior nome da literatura brasileira. É uma frase fabulosa que sintetiza muito do que acreditamos. Você é aquilo
que ninguém vê. Uma coleção de histórias, memórias, dores, delícias, pecados, bondades, tragédias, sucessos, sentimentos e pensamentos. Se definir é se limitar. Você é um eterno parênteses em aberto enquanto sua eternidade durar. Olha que lindo, você é um eterno parênteses em aberto enquanto a sua eternidade durar. Ou seja, somos espíritos imortais em evolução, então nossa tarefa é essa, é evoluir, é ampliar, elaborar e ampliar a nossa consciência. A segunda questão, de onde viemos? Do seio do Criador, já passamos pelos reinos da natureza, pelo reino mineral, vegetal, animal. Estamos no reino hominal. Nessa trajetória de milhões de anos, uma força organizadora, como um impulso, um tropismo, assim como as plantas crescem em direção à luz, nós temos um tropismo em direção a Deus. Uma parábola do filho pródigo que Jesus nos contou, que está voltando para a casa do Pai, nosso Pai, Deus. Então, no reino mineral, nós aprendemos a lidar com as forças de atração, de coesão. Aí chegamos no reino vegetal, aprendemos a lidar com a bioquímica. No reino animal, adquirimos instintos. E no reino agora, hominal, nós estamos trabalhando, ampliando, elaborando a nossa razão, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu gostaria de fazer agora um parênteses, né? Porque nós caminhamos dos instintos para as emoções, para a razão e os sentimentos, para explicar cada um desses conceitos. Então, os instintos, o que são? São essas reações automáticas que a gente vê nos animais, que levam a padrões de comportamento com a finalidade de proteger tanto o indivíduo quanto a espécie. A emoção, ou os instintos, estão no inconsciente. A emoção também está lá no nosso inconsciente. O que é emoção? É uma resposta orgânica a estímulos tanto internos como externos. Estímulos internos, por exemplo, uma dor de dente, uma dor no pé. E estímulos externos, eu perdi emprego, bati o carro. Então, eu me emociono diante desses estímulos. E a razão e os sentimentos. Sentimentos já estão lá no consciente. O instinto e emoção está no inconsciente, mas o sentimento está no consciente. O que é sentimento? É a resposta que damos a essas emoções. Os estudiosos da mente dizem que as emoções básicas são raiva, medo, tristeza, alegria, aversão. A gente pode ver naquele maravilhoso filme da Pixar, Divertidamente, que fala das emoções básicas. Então, como nós lidamos com as emoções, nós elaboramos sentimentos. Tem um filósofo grego, viveu no século I depois de Cristo, Epíteto. Ele dizia, essa frase também é muito conhecida, já estamos cansados de ouvir: não controlamos o que nos acontece, mas podemos controlar a forma de reagir ao que nos acontece. Quer dizer, a forma como reagimos ao que nos acontece, depende ao significado que damos a esses eventos que nos causam emoções. Então, por exemplo, essa situação de isolamento social, de pandemia, aliás, isolamento físico, né? Social não, estamos aqui, né? Isolamento físico. Então, muitos de nós alimentamos medo, tristeza, raiva, são emoções. Mas que significado damos a esse momento de pandemia? É um castigo de Deus?
Aí eu fico revoltada, aí eu me sinto vítima. Ou não, eu entendo como uma oportunidade de mudança interior. Aí eu faço o possível para aprender, para superar. Então, nossa evolução é essa, ela vai do inconsciente ao consciente. Carl Gustav Jung, muito citado nas obras espíritas por Joana de Ângeles, por Hermance Dufour, considerado o pai da psicologia analítica, ele diz: a consciência é um rebento tardio da alma inconsciente. Ele diz também: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você irá chamá-lo de destino. Aí acontece coisa ruim e a gente fala: ah, foi destino, foi obra do azar, foi castigo de Deus. Essa ideia de inconsciente foi trazida por Arthur Schopenhauer. Quer dizer, outros já falavam, mas ele que trouxe assim com mais propriedade, com mais estudo. É um filósofo alemão que viveu no fim do século XVIII, começo do século XIX. Ele influenciou grandes pensadores, Friedrich Nietzsche, o Machado de Assis, que a gente leu aqui, Sigmund Freud. E ele fala, olha, que interessante. O inconsciente é um fundo abismal, insondável, que nos tem, em vez de nós o termos. E essa ideia de que o inconsciente é aquele cavalo indomável e o consciente é o cavaleiro, foi o Schopenhauer que trouxe em 1819, naquele famoso livro O Mundo como Vontade e como Representação, em 1819. E aí, em 1857, quando surgiu o Livro dos Espíritos, na questão 908, os Espíritos dizem isso também. As paixões são cavalos indomáveis, que são úteis quando domados e perigosos quando dominam. Paixão é quando nós queremos satisfazer as nossas necessidades de forma exagerada. O espírito, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela nos explica que nas primeiras fases do estágio nominal, nós tínhamos a nossa consciência adormecida. Diz ela, olha que poético, era como um sono sem sonhos, nós não tínhamos ainda conhecimento da realidade espiritual, não tínhamos autoidentificação, ou seja, não sabíamos nem quem éramos, não sabíamos quase nada do mundo exterior, dominavam os instintos ainda primitivos, as paixões primitivas, mas ao longo de milhares de anos, com o desenvolvimento das nossas potencialidades, a aquisição sempre de novos conhecimentos, nós fomos ampliando nossas percepções da realidade e as nossas liberdades de escolha, o nosso livre-arbítrio. Lógico, a responsabilidade vem junto a tudo isso. Cresce o livre-arbítrio, cresce proporcionalmente a nossa responsabilidade. E sempre em cursos na lei de ação e reação, é o plantar e colher. Quando nós nos desviamos das leis de Deus, aí surgem as dores, para que possamos lapidar esse diamante bruto que somos todos nós. Então, a dor é essa mestra, porque quando a vida está boa, a gente não quer que nada mude, não é verdade? A gente nem pensa na gente, tá maravilhoso que fique assim. Mas quando as coisas começam a ficar complicadas, aí vem, a gente para, né? Quando vem a dor, a gente para refletir, a gente quer acabar com aquela dor, a gente quer saber o que está causando aquela dor, a gente quer superar, aliviar, então a gente faz essa viagem interior. Nossa, o que eu preciso mudar? Preciso mudar hábitos, comportamentos, pensamentos, atitudes? O que eu preciso mudar para que essa dor passe? No livro Plenitude, Joana de Ângeles nos diz que no nosso estágio evolutivo nós ainda temos uma predominância da matéria. E a matéria sofre transformações, as transformações são inevitáveis. Por isso que temos ainda
contínuas doenças físicas, frequentes distonias, né, distúrbios mentais, e ela nos explica que a doença é um mecanismo burilador para despertarmos as nossas potencialidades. Diz ela, o sofrimento é via de redenção espiritual, face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Então, diz ela, nós ainda estamos comprometidos com a ignorância, com a ilusão, a gente já fala um pouquinho de ilusão e ignorância, ainda estamos comprometidos com a rebeldia, com a violência, com o egoísmo, orgulho, com a negação do dever, mas quando houver lucidez mental, quando elegermos somente atos corretos, nós conquistaremos a saúde plena, diz a Joana de Ângeles. Teremos paz e alegria interior. No século XVI, outro filósofo e teólogo também holandês, Erasto de Roterdã, escreveu: a felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. A felicidade é alcançada quando a pessoa está pronta para ser o que ela é. Mas nós ainda vivemos na ilusão. Aí eu fui lá no Google ver o significado de ilusão. A gente sabe, né? Mas a gente às vezes não sabe falar em palavras. Então, ilusão, erro de percepção, erro de entendimento, engano dos sentidos, engano da mente, interpretação errônea. Joana de Ângeles diz que nós trazemos muitas heranças das vidas passadas, tanto habilidades como crenças limitantes. E tudo isso acrescido a prováveis castrações domésticas na nossa infância, os condicionamentos. A gente ouve, né? Se você não estudar, você vai ser um lixeiro quando crescer, né? Aquela educação opressiva. E aí, isso tudo, diz a Joana, nos mantém psicologicamente fragilizados. As crenças limitantes que nós trazemos de vidas anteriores, eu não posso, não sou capaz, e essas castrações domésticas da infância. E por nos apresentarmos psicologicamente fragilizados, diz ela, nossa autoestima é mínima, nosso autorrespeito, né? Talvez em muitos casos nem existe, e alimentamos complexo de inferioridade, timidez, insegurança. E diante de tudo isso, nós nos autopunimos, porque nós pensamos lá no inconsciente. Eu não sou tudo o que eu deveria ser. Eu não sou tudo o que os outros esperam de mim. Eu não sou suficientemente amada. Então, inconscientemente, por essa visão negativa que temos de nós mesmos, nós achamos que merecemos sofrer. Lógico, isso tudo está lá no inconsciente. E a Joana diz também que ainda somos ignorantes, ignorantes das leis da vida, ignorantes de nós mesmos. Santo Agostinho, no livro Confissões, quando ele estava encarnado, escreveu: vejo ou pareço que vejo, ou parece que vejo? Acontecerá talvez que eu não saiba exprimir o que sei? Ai de mim, que nem ao menos sei o que ignoro. Aí a gente lembra aquela famosíssima frase de Sócrates, que viveu no século V a.C., filósofo brilhante, né? Só sei que nada sei. E aí a gente pode trazer para o contexto atual aqueles 4 pilares da educação que foram elaborados pela Unesco. A educação do homem. O primeiro pilar é aprender a conhecer. O segundo, aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. E o quarto, aprender a ser. Aprender a conhecer os conhecimentos, a ciência, aprender a fazer, a tecnologia, as artes, aprender a conviver e aprender a ser. Essa é uma questão ainda crítica,
porque nós ainda somos analfabetos dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós não sabemos lidar com sentimentos e emoções. A Joana de Ângeles diz assim: há indivíduos que têm emoções, ou predominantemente apresentam uma emoção embotada, sabe assim, ela não expressa o que ela está sentindo. E por isso, diz a Joana, esse indivíduo estaciona nas sensações rudes. Há indivíduos que têm uma emoção exaltada, é o oposto. Então, essas pessoas não têm autocontrole. Elas buscam os prazeres imediatos e não têm nem discernimento para fazer boas escolhas na vida. Há aqueles, diz a Joana, que têm emoções indiferentes. Sabe, tanto faz, ela se anula, submete-se aos outros, não busca satisfazer de uma forma saudável, não de uma forma exagerada, as suas próprias necessidades. Se nós buscarmos a satisfação de uma forma exagerada, eu preciso de um sapato, mas eu quero 200 sapatos. Então, é uma vaidade, é uma paixão. E tem aqueles que têm emoção apaixonada, que estão assim, buscam de forma intensa todos esses prazeres. Eles têm os instintos aflorados e diz ela que estão a um passo da alucinação. Então, aqueles que têm uma emoção indiferente se anulam, não satisfazem as suas próprias necessidades. Aqueles que têm uma emoção apaixonada vão para o extremo oposto, buscam essas satisfações de forma doentia. Então, nós somos analfabetos ainda, diz a Joana, das nossas próprias emoções, porque nós muitas vezes não as reconhecemos. Eu não sei o que eu estou sentindo, sabe? Tá tudo embolado lá. Não sei se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, perdi emprego. Olha, eu não sei nem o que eu estou sentindo. A gente é como um novelo de lã todo emaranhado. A gente precisa tipo puxar cada fiozinho com muita paciência, com muito foco, perceber o que cada emoção quer nos dizer, reconhecer essas emoções e aí aceitá-las. Não adianta só reconhecer, porque se a gente reconhece e acha que não é nada, que é um lixo, a gente estagna, a gente adoece. Então, reconhecer e aceitar. E quando a gente aceita, eu ainda sou invejosa, eu reconheço e vejo que sou mesmo, aceito que existe isso dentro de mim. Então, é saber lidar com a raiva. Eu vou transformar essa raiva em admiração. Em vez de querer que o outro seja destruído, ele vai ser um modelo para mim. Vou tentar alcançar o que ele já alcançou. Então, esse é a nossa alfabetização emocional. Reconhecer os nossos sentimentos e paixões e emoções, aceitá-los e saber lidar com eles, porque as emoções são muito poderosas. Elas armazenam muita energia vital. Elas podem ser usadas tanto para destruição como para fins positivos. Para destruição, a gente pode destruir-se. Quando a gente engole sapo, eu tenho tanta raiva de mim, alimento culpa, me autopuno, me martirizo. Ou se eu quero destruir os outros, eu pulo no pescoço do outro, eu agrido. Então, tudo isso são decorrentes de emoções desgovernadas. É aquele cavalo bravio citado, aquela metáfora de Schopenhauer e da espiritualidade no livro dos Espíritos. Então, essas emoções desgovernadas nos levam a pensamentos desalinhados. O que é desalinhado? O meu pensar, o meu sentir e o meu agir estão desalinhados. Eu penso uma coisa, eu sinto outra, faço outra. Eu tenho um happy hour aí, eu não quero ir, estou com dor de cabeça, mas eu vou. O que os outros vão pensar de mim? O que o meu chefe vai pensar? Então, é isso estar desalinhado entre o pensar, o sentir e o agir. O Carl Rogers,
um psicólogo humanista fala muito nisso, e incoerência entre essas nossas atitudes. E esses pensamentos em desalinho acabam trazendo doenças, desequilíbrios de todas as ordens, biológicas, biológicos, os desequilíbrios psíquicos, sociais, espirituais. Então, no biológico são as doenças psicossomáticas, no social são essas nossas relações difíceis, doentias, porque nós não nos compreendemos, porque nem sabemos o que estamos pensando, ou se sabemos não aceitamos, ou se aceitamos não sabemos lidar com isso, e por não nos compreender, como é que nós vamos compreender o outro? Martin Heidegger, ele foi um filósofo alemão, viveu no século XX, foi o precursor da psicologia fenomenológica existencial, ou existencialismo, é o Dasein, Daseinsanálise. Dasein é um termo alemão que significa ser aí. E nós estamos falando da pessoa inautêntica, a pessoa que está desalinhada entre o pensar, sentir e agir, é uma pessoa inautêntica. Ela não sabe quem ela é. E o Martin Heidegger escreveu: o homem inautêntico vive conforme o que lhe dizem ser o certo e o errado, obedecendo às ordens e proibições sem questionar causas e motivações. É obediência sem questionamento. Eric Fromm também foi um psicólogo, foi um sociólogo, foi psicanalista que viveu no século passado lá na Alemanha. Ele fala sobre obediência sem questionamento, dando um exemplo. Ele fala assim: o homem não suplantou a etapa infantil, diz ele, porque o homem ainda crê em um Deus que pune, que vigia, que fica lisonjeado com os louvores que recebe dos seus fiéis, que fica encolerizado com a desobediência dos seus filhos, é a fé cega, é o dogmatismo. Então, isso é ser inautêntico. A pessoa inautêntica vive amedrontada, ansiosa, ela é incapaz de se livrar de hábitos, opiniões alheias. Ela se conforma, sabe? Se conforma às normas, aos papéis sociais, ela se comprime, assim, ela deforma as suas experiências para se adaptar ao que os outros esperam dela. E também para se adaptar às suas próprias ideias pré-concebidas, porque às vezes nós ficamos presos em opiniões que formamos na nossa mente, está lá bonitinho, né? Bem estruturado, mas já são inadequadas, obsoletas, tipo assim, cada pensamento é uma pecinha de Lego. Tudo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, eu fui construindo aquele castelinho bonitinho, aquela casinha bonitinha, tá lá, lindo. Aí vem uma informação nova, uma nova pecinha de Lego. Ah, mas sabe, dá um trabalho. Ela não encaixou em lugar nenhum. Para eu encaixar, eu vou ter que desestruturar tudo que eu construí. São ideias novas que precisam arejar a nossa mente. E nós precisamos nos abrir a elas. E o Carl Rogers, como citamos, né, um psicólogo humanista americano do século passado, ele fala: o desespero mais comum no ser humano é o desespero de não escolher, ou escolher ser outra pessoa que não ele mesmo. Quando a pessoa se comprime para se encaixar na expectativa do outro, quando a pessoa não quer mudar suas ideias porque elas dá trabalho arejar a mente, na verdade, ela entra nesse desespero, é inconsciente. Esse desespero de não ser ela mesma, é uma pessoa inautêntica. Ela não assume as próprias responsabilidades, sabe? Tipo, segue a massa, acomoda-se à zona de conforto, não atualiza suas potencialidades. O vir a ser
das análise, é que nem a parábola dos talentos, que tinha um senhor que foi viajar para longe e distribuiu os seus bens para os seus 3 servos. Para um deu 5 talentos, para outro 2, para outro 1. E quando esse senhor voltou, pediu contas desses talentos. Aquele que recebeu 5 negociou. Se transformou, esses 5 se transformaram em 10 talentos. Aquele que recebeu 2 devolveu 4. E aquele que recebeu um só, ele diz para o seu senhor: olha, está aqui seu 1 talento. Eu fiquei com medo porque o senhor é muito severo, então eu enterrei por medo. E aí o senhor diz para ele: servo mau e infiel. Essa é a parábola brilhante que Jesus nos contou em relação a é, não aflorar, né, as nossas potencialidades, é o medo de sair da zona de conforto, é o medo de expandir a zona de conforto. Fernando Pessoa, brilhante poeta português do século passado, Fernando Pessoa, ele escreveu: fiz de mim o que não soube e o que poderia fazer não fiz. Já pensou a gente chegar no fim da nossa existência aqui, terrena, dessa encarnação? Fiz de mim o que não soube e o que poderia não fiz. Quer dizer, é semelhante ao servo da parábola. É aquele 1 talento que ele recebeu, ele enterrou e não multiplicou. Então fica um questionamento para nós. Será que estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance? Será que estamos sendo tudo o que podemos ser? Não o que os outros querem que sejamos, mas o que a nossa alma está nos dizendo. Cada um sabe de si, cada um tem um propósito de existência. Então, será que estamos sendo tudo o que podemos ser? Mas aí também nós podemos nos perguntar: o que queremos ser? O que queremos fazer? Onde queremos chegar? Ou não, nós estamos distraídos, né? Olhando para fora, olhando os outros, e esquecendo de olhar assim para o nosso interior, esquecendo de nós, como a doença é o esquecimento de si, né? Como nos falou o filósofo. O Filon de Alexandria que falou isso, lá no Egito, no século antes de Cristo. A doença é o esquecimento do ser. Então, a nossa tarefa é despertar dessa inautenticidade, tornarmos-nos co-criadores de nós mesmos. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A gente já comentou um pouquinho quem somos, de onde viemos, agora vamos pensar para onde vamos. Leon Denis, fantástico, grande pensador espírita, viveu no final do século XIX, começo do século XX, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa frase assim é poética, é filosófica. Nas plantas, a inteligência dorme, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Possuir-se. Possuir-se é ser autêntico, é ser dono de si, é saber o que quer da vida. Isso é tornar-se consciente. Tem um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, século passado, Medard Boss, ele trouxe 2 conceitos: do ser existencialmente doente e do ser existencialmente sadio, que sintetiza tudo isso que foi dito até agora. Diz ele: o ser existencialmente doente é aquele que não percebe as possibilidades que estão à sua frente, que não enfrenta as suas limitações, que não sai da zona de conforto. É o servo da parábola dos talentos que enterrou a moedinha. Talento é uma moeda, né? O ser existencialmente sadio não é aquele que está aberto às possibilidades,
ele enfrenta as limitações, ele atribui um significado à dor, ao fracasso, e justamente por isso ele aprende, ele muda, e nessa situação ele recupera, né? Como ele aprendeu e mudou, ele recupera a sua abertura às possibilidades, ele se torna mais autoconfiante, ele parte para a ação, ele evolui. Então, nós somos essência divina, no contínuo vir a ser, a caminho da felicidade e da saúde plena. Afinal, né, como diz o budismo, Deus fez o homem para que o homem possa fazer-se Deus. Deus, com letra maiúscula, fez o homem para que o homem possa fazer-se Deus, com letra minúscula, como nos diz Jesus: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, era isso que eu tinha para dizer. Passo para você. É isso? Alô? Estou te Beth? ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Sim, Beth, tá conseguindo me ouvir? sim, sim. Tá. Eu gostaria de te agradecer pela palestra e eu vou verificar aqui se tem alguma pergunta aqui. A Lenira está agradecendo aqui, está falando mais uma palestra repleta de ensinamentos e reflexões. Parabéns, amiga. Deixa eu ver. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aqui para a Beth, coloquem aqui nos comentários, que aí nós iremos direcionar para ela. E as nossas almas, a minha imagem está, a minha imagem travou, Lenira, está travada. Mas acredito que vocês conseguiram ouvir toda a palestra e aí para a minha imagem aparecer de novo, eu teria que desconectar aqui e eu não gostaria de desconectar para não perder vocês aqui. Mas como a nossa palestra acabou, eu gostaria de que vocês batessem uma salva de palmas virtuais para a Beth, que é os nossos coraçõezinhos aí. Então cliquem aí nos coraçõezinhos, que eu vou bater as minhas palmas aqui para ela pela palestra. Muitíssimo obrigado. Bom, Beth, pelo que eu estou vendo aqui, não temos nenhuma pergunta por enquanto. Então, gostaria que você deixasse as suas considerações finais, as suas palavras finais e agradecer imensamente aí pela palestra, pelo aprendizado de hoje, por tudo que você nos passou, porque, pelo menos para mim aqui, agregou muito. Foi muito lisonjeado de estar com você aqui. Eu que agradeço, Luiz. É uma honra estar aqui no terceiro simpósio da USE de São Caetano e da Holoclínica. Eu, preparando essa palestra, também aprendi muito, muito. Só tenho a agradecer. Muito bom, Beth. Muitíssimo obrigado. Obrigado novamente pela sua presença. Obrigado à Lenira da USE por nos possibilitar aí essa conexão. Agradecer à USE de São Caetano do Sul pela realização desse simpósio, com o nosso apoio aqui da Holoclínica. Espero que todos tenham um dia abençoado, com muita luz, muita paz e que todos fiquem com Deus. Que assim seja. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado e até amanhã, 7h30. Temos